a gente pode reestruturar aquilo que já é existente. A gente pode fazer com que aquela lógica de memória, aquela lógica de conhecimento que está ali dentro, aqueles gatilhos emocionais que você tem dentro do seu cérebro, se reestruturem para algo que você vê e verifica que é significativo. Mas sempre eu tenho alguns gatilhos para fazer com que isso se torne presente e forte, né, dentro do cérebro. É o quê? É a lógica memória, emoção e atenção. Na hora que eu tenho esses 3 elementos juntos, memória, atenção e emoção, junto com uma experiência, que normalmente são as experiências que trazem isso pra gente, é mais fácil para eu conseguir mudar o meu mindset, o meu modelo mental. Mas é possível, então, reprogramar esse mindset, mesmo considerando que aqui a gente está falando de deal making. Toda essa audiência adora saber, dá para eu ser um deal maker um dia, mesmo tendo vindo de uma carreira executiva ou vindo de uma consultoria, e eu agora, a vida está me compelindo, está me impulsionando a ser um desenvolvedor e estruturador de negócios. Dá para ser, o cérebro ele é tão plástico, a favor de movimentos como alguém que vem de uma família, por exemplo, de executivos, e ele quer ser um empreendedor. É diferente de alguém que já vem de uma família de empreendedores, que teve esses exemplos, esses testemunhos, essas vivências, desde a tenra idade, e a pessoa segue uma vertente. O outro tem que se transformar. É possível fazer isso considerando esses 3 elementos que você está colocando aí? Sim, totalmente possível, Eduardo. É algo de você ter um esforço, né, e uma persistência em cima do ponto que você acredita que faz sentido. Nisso, o seu cérebro ele entra num estado, ele entra num modo diferente de percepção do meio que está ao redor dele, né? E aí ele começa a prestar mais atenção naquilo que você considera o seu objetivo, que você considera aquele seu ponto de mudança. Com isso, o que acontece? A sua memória vai ficar mais ativa para esses tipos de estímulos. E aí você começa a absorver aquilo, além, lógico, de estudar, além de se dedicar para essa função, e seu cérebro vai começando a funcionar com base nessas novas memórias. Essas novas memórias vão permitir com que você tenha novas emoções e você vai ter pontos de atenção também novos. Você vai prestar atenção em outras coisas, porque você fez um novo setup, uma nova programação do seu cérebro. Essa programação permite com que todo esse fluxo ocorra. E às vezes, pontos que estavam ali desde sempre, situações que estavam ali desde sempre, você percebe com um novo olhar. Sejam todos muito bem-vindos ao 4º episódio do podcast Deal Making. Aqui, a gente trata de assuntos relevantes para todo mundo, para todos que estão nesse mercado, desenvolvendo negócios, construindo grandes negócios, grandes oportunidades, seja de investimento, seja de empresários que pretendem expandir seus negócios, e seja, como a gente sempre comenta, deal makers. Deal makers são pessoas que estão ali para estruturar, para juntar competências, para juntar capacidades, para construir grandes empreendimentos. E hoje, o tema que eu trouxe para vocês é um tema importantíssimo na vida e na cabeça, no mindset de todos os deal makers. Na verdade, é importante para todo mundo. Hoje eu trago aqui uma pessoa muito especial que tem um perfil muito interessante. Ele começou como eu na engenharia, graduado em engenharia, fez um lato sensu em propaganda e marketing e fez um mestrado em psicologia. Olha só, juntando tudo isso, a especialidade dele é nessa matéria que eu trago hoje para cá, que é a neurociência. Hoje eu estou aqui com meu amigo Lucas Copelli. Muito obrigado por estar aqui. Estou super feliz de ter essa conversa com você, que eu tenho certeza que vai trazer muitos insights para todo mundo que está aqui. Obrigado, Lucas. Bem-vindo, amigo. Que isso, Eduardo. Eu que te agradeço. É um privilégio estar aqui com você hoje e poder conversar com toda a audiência sobre esse assunto, que é um assunto fascinante, né? E quando a gente fala neurociência, né, normalmente ele é tratado como neurociências, né? Que dentro das neurociências entra uma série de outras disciplinas. Então vai ser uma conversa ótima aqui entre nós. Olha, muito bom. E eu penso que um bom começo para a nossa conversa é a gente lembrar dessa tua trajetória, muito parecida com a minha, quando a gente conclui que essas ciências humanas, elas não são desconexas das ciências exatas por onde a gente começou. Mas conta como é que foi a tua descoberta, o teu desabrochar depois de ter feito uma faculdade de engenharia, ter ido para marketing, depois ter ido para psicologia, aonde entrou a neurociência, como é que foi essa percepção da importância das ciências humanas para alguém que, como eu, começou quadradinho dentro da engenharia?
Bacana, Eduardo. Eu tive um privilégio, né, de mesmo na faculdade começar a me envolver um pouco com a parte humana. Eu fazia engenharia mecânica na Unicamp, em Campinas, e o meu estágio eu fiz na 3M, numa área de marketing, né, marketing e supply chain. E logo ali no início eu vi o quanto era importante, né, a parte humana. Em seguida disso, quando eu vim para São Paulo, né, quando eu voltei para São Paulo, eu já comecei a entrar nas consultorias de gestão. E dentro das consultorias de gestão, junto com o meu lato senso de propaganda e marketing, eu entendi o quanto é importante o lado humano, né? O lado humano para todos os momentos que você está vivendo, tanto em negócios, né, quanto na dinâmica pessoal com qualquer relação que você tenha. Então, e é interessante que você, quando conversamos um pouquinho antes, você contou que você começou pela consultoria, você teve a oportunidade de entrar dentro de grandes empresas e perceber algumas dores ali. Claro, dores solucionáveis com matérias técnicas, né, com consultoria pura, financeira, de gestão e tudo mais, mas também com essa outra parte relacionada à exposição, a marketing, a vendas. Como que foi essa experiência para você? Um engenheiro trabalhando, por exemplo, na McKinsey, como você trabalhou, falando de gestão para quem tinha saído de um curso ultra técnico, que é o curso de engenharia mecânica, que foi que você fez. No começo foi um desafio, né? Porque no começo a gente trabalhava muito bem, né? Eu principalmente em Excel, né? O Excel era uma maravilha. Mas na hora que você via que ali a solução tinha que ser algo que você construía e depois você conseguia vender aquela solução, né? É muito importante você ter tanto a resposta, depois como saber vender aquilo, porque senão você não implementa soluções, né? E o passo que para gerar valor dentro do negócio é implementar. E desde esse início foi sempre importante conseguir construir essas histórias, conseguir desenhar toda essa lógica, essa recomendação, apoiado nos dados, apoiado em toda a parte exata, a parte lógica da coisa, e depois conseguir levar isso para as audiências, né? Um dos papéis importantíssimos é você ter uma boa comunicação, porque normalmente você faz isso na apresentação para alguns, depois vai aumentando o número de pessoas que você tem que apresentar aquelas recomendações. E o passo seguinte, que era a implementação, é um passo muito importante e que conta com uma característica fundamental de cada um de nós, que é conseguir passar a informação, incentivar e motivar as pessoas a seguirem aquilo que você passou como recomendação. Então, e uma pergunta que eu queria muito te fazer. Quando a gente, pessoas da nossa geração, geração X, a gente olhava antes para a nossa formação, né? Formação tem a ver com colocar em forma, né? Compor uma determinada forma. Vou ser um engenheiro, vou ser um médico, vou ser um dentista, vou ser um publicitário, um advogado. A gente molda o nosso modo de pensar de uma forma muito forte numa faculdade de engenharia. E como é que funciona essa abertura, essa plasticidade para o nosso cérebro, depois de você sair de 5 anos estudando cálculo, estudando matemática, estudando geometria, e você vai para ter que lidar com pessoas, para ter que se comunicar? Como é que isso funciona no cérebro? O cérebro, ele permite essas adaptações até quando? Quais seriam as melhores épocas da vida para fazer isso? Como é que funciona isso, Lucas? Eu acho que a gente tem uma vantagem, Eduardo, que a gente se forma antes do cérebro estar totalmente maduro, né? Antes da estrutura do seu cérebro estar totalmente madura, né? Normalmente a gente se forma por volta dos 20, 23 anos de idade e o nosso cérebro ele chega a amadurecer completamente próximo dos 30 anos de idade, né? Lógico, na parte inicial, até os seus 7 anos de idade, a plasticidade é quase total dentro do cérebro, né? É um cérebro que é uma esponja, tá absorvendo tudo que aparece. A criança é assim, né? Ela absorve tudo que aparece na frente dela. Na medida que a criança vai avançando ali a idade, até em torno dos 14 anos, ela também tem uma plasticidade muito grande, né? Para começar a perceber e aprender e absorver conhecimentos até um pouco mais abstratos, né? Quando ela é muito novinha, ela pega as coisas mais físicas, né? São mais as experiências. Depois ela começa a pegar um pouco da questão de relações, né? Até os 14, 15 anos, ela absorve muito mais as dinâmicas relacionais existentes e dali para frente ela começa a absorver mais as questões abstratas. E quando você entra numa faculdade ou está se formando, seu cérebro ainda está maleável para tudo isso, né? Você não vai aprender a andar
né? Você aprendeu a andar nos 7 anos, nessa coisa mais física, de experiência, né? Você não vai aprender tanto a se relacionar, porque você aprendeu até os seus 15, 18, você criou essa sua personalidade, mas na sua construção abstrata do que você vai fazer, como você vai fazer, quais outras capacidades que são possíveis de você absorver, sim, né? Depois de se formar, ainda é possível. Seu cérebro ele tem espaço para absorver isso. E aí, um pouco depois disso, quer dizer, eu tô hoje com 30, 35, 40, 50 anos, eu não posso absorver mais nada? Não, né? A gente pode reestruturar aquilo que já é existente. A gente pode fazer com que aquela lógica de memória, aquela lógica de conhecimento que está ali dentro, aqueles gatilhos emocionais que você tem dentro do seu cérebro, se reestruturem para algo que você vê e verifica que é significativo. Mas sempre eu tenho alguns gatilhos para fazer com que isso se torne presente e forte, né, dentro do cérebro. É o quê? É a lógica memória, emoção e atenção. Na hora que eu tenho esses 3 elementos juntos, memória, atenção e emoção, junto com uma experiência, que normalmente são as experiências que trazem isso pra gente, é mais fácil para eu conseguir mudar o meu mindset, o meu modelo mental. Mas é possível, então, reprogramar esse mindset, mesmo considerando que aqui a gente está falando de deal making. Toda essa audiência adora saber, dá para eu ser um deal maker um dia, mesmo tendo vindo de uma carreira executiva ou vindo de uma consultoria, e eu agora, a vida está me compelindo, está me impulsionando a ser um desenvolvedor e estruturador de negócios. Dá para ser, o cérebro ele é tão plástico, a favor de movimentos como alguém que vem de uma família, por exemplo, de executivos, e ele quer ser um empreendedor. É diferente de alguém que já vem de uma família de empreendedores, que teve esses exemplos, esses testemunhos, essas vivências, desde a tenra idade, e a pessoa segue uma vertente. O outro tem que se transformar. É possível fazer isso considerando esses 3 elementos que você está colocando aí? Sim, totalmente possível, Eduardo. É algo de você ter um esforço, né, e uma persistência em cima do ponto que você acredita que faz sentido. Nisso, seu cérebro ele entra num estado, ele entra num modo diferente de percepção do meio que está ao redor dele, né? E aí ele começa a prestar mais atenção naquilo que você considera o seu objetivo, que você considera aquele seu ponto de mudança. Com isso, o que acontece? A sua memória vai ficar mais ativa para esses tipos de estímulos. E aí você começa a absorver aquilo, além, lógico, de estudar, além de se dedicar para essa função, e seu cérebro vai começando a funcionar com base nessas novas memórias. Essas novas memórias vão permitir com que você tenha novas emoções e você vai ter pontos de atenção também novos. Você vai prestar atenção em outras coisas, porque você fez um novo setup, uma nova programação do seu cérebro. Essa programação permite com que todo esse fluxo ocorra. E às vezes, pontos que estavam ali desde sempre, situações que estavam ali desde sempre, você percebe com um novo olhar. Talvez você fale, nossa, eu estava numa reunião de marketing e eu nunca tinha percebido que essas conversas podiam levar para uma compra e venda de uma empresa logo depois dessa reunião. Ou que trouxesse pontos que fizessem com que eu, trabalhando um pouco em cima disso, que eu estou vendo uma lógica que entre 2 produtos, que uma empresa pode comprar o produto da outra. Então, sim, é possível. E algo super interessante também que eu queria te ouvir. Você caminhou, então, da engenharia para propaganda e marketing e foi para psicologia. E agora nós estamos falando de neurociência. A psicologia, onde ela entra aí? O que ela trouxe de esclarecimentos, de novos insights para você no meio desse contexto todo aí, sendo que você é um cara que vive no mercado, no mundo dos negócios mesmo, das empresas, das corporações. Como que a psicologia te ajudou nesse posicionamento que você tem hoje? Então, Eduardo, a psicologia, ela entrou como uma necessidade, né? Porque quando eu trabalhava e via muito mais a parte de propaganda e marketing, eu entendia muitas vezes as causas, né? De algumas coisas, mas não de todas elas, né? Ali, na hora que você fala de marketing, por vezes você está ali mais no efeito, né? Você está vendo ali como que aquela propaganda funciona, como que aquela estratégia de marketing funciona em relação aos seus públicos e você está vendo o efeito. Mas as causas ainda não estavam tão
claras. Quando eu comecei a entrar na psicologia, quando eu comecei a me aprofundar, e principalmente na parte de neurociências, foi o momento que eu consegui caminhar mais na parte do estudo e do entendimento das causas do funcionamento do cérebro e do ser humano como um todo. Né? Porque o nosso cérebro ele tem alguns mecanismos. O nosso cérebro presta atenção em alguns tipos de estímulos relacionados a coisas específicas. Né? Às vezes o marketing te trazia muito mais uma conclusão, mas ele não ia atrás daquela razão por que estava ocorrendo. Que também funciona, né? Mas é uma coisa às vezes ineficiente. Às vezes, se você fica só no efeito, né, aquilo acaba sendo ineficiente. E hoje em dia a gente entende que eficiência é uma das coisas muito importantes nos negócios. E principalmente quando a gente fala de marketing, onde os orçamentos são muito grandes, né? Os gastos são muito grandes. Então, quanto mais você entender a causa daquele mecanismo, como ele funciona, né, qual é a origem daquilo, você vai ter mais possibilidade de fazer campanhas mais eficientes, discursos mais eficientes, lógicas de direcionamento daquela construção de uma estratégia, talvez de um acordo com um cliente, de um acordo com um determinado comprador ou vendedor, de uma forma muito mais eficiente. Ou economizando dinheiro, ou economizando tempo, ou economizando algo que hoje em dia é muito importante, a atenção daquele seu interlocutor. Todo mundo hoje está disputando atenção. A gente está o tempo inteiro com milhares de estímulos disputando a nossa atenção. Então, quanto mais você conseguir ter um discurso persuasivo e forte, que você economize a atenção do seu interlocutor, mais ele vai dar razão para você, mais ele vai querer estar próximo de você. Quando a gente pensa em perfis comportamentais, que certamente é alguma coisa que tanto na neurociência quanto na psicologia você deve ter aprofundado bastante. Isso interfere na sua visão em como você deve se comunicar para estruturar, para fechar um grande negócio, para você se comunicar com aquela pessoa? Com certeza. O primeiro passo de qualquer conversa, de qualquer relação, é você saber escutar. Você tem que saber ouvir aquela pessoa que está na sua frente, né? Você precisa saber mapear qual que é a principal necessidade daquela pessoa. E seja uma necessidade física, né? Seja uma necessidade de estrutura de negócio, ou seja uma necessidade psíquica. Né? Nós somos seres biológicos e psíquicos, né? Talvez a gente tenha outras matérias também, mas aqui a gente pode tratar disso, biológico e psíquico. E quando a gente fala de biológico, a gente tem aquelas questões que são mais materiais, né? Que é a necessidade que está tendo daquele acordo. Mas a lógica psíquica a gente precisa saber ouvir muito bem antes da gente começar a agir. E isso vai dar toda a força na sua argumentação, toda a força naquilo que você vai estar podendo levar para outra parte. Quando você estuda psicologia e neurociência também, existem perfis comportamentais que, segundo o que você tem estudado, são perfis que a pessoa preserva a vida toda, ou a pessoa, na sua visão, na tua experiência, ela se transforma ao longo do tempo? No seguinte sentido, se aplica hoje um teste desses famosos aí do mercado, seja um MBTI, seja um DISC, que dá lá. A pessoa ela tem um perfil não dominante, extrovertido, não analítico. Como é que funciona isso? Isso, hoje em dia, quando você ajuda empresários, empreendedores ou empresas mesmo, departamentos todos, você respeita aquilo que a pessoa carrega desde a origem, da formação ali, da personalidade, ou são fatores que, na tua experiência, são moldáveis com o passar do tempo? Como é que funciona isso? Então, na minha experiência, as pessoas elas carregam, muitas vezes carregam um estilo. Né? Ela tem um estilo de agir, né? Um estilo de se posicionar que muitas vezes ela carrega de um passado bastante longínquo. Às vezes vem da família dela, quando ela era pequena, até esses 7 anos de idade, que estruturaram nela alguns comportamentos que ela vem carregando, que faz parte de um perfil e que eu chamo de estilo, né? Mas tem outros comportamentos que, sim, as pessoas podem mudar. Né? Sim, as pessoas têm essa maleabilidade e elas podem mudar do seu jeito de ser. E muitas vezes eu vejo que essas pessoas que têm essa capacidade de mudar, ela tem por trás uma busca de um autoconhecimento. É uma pessoa que está começando a reconhecer o que fazia sentido naquilo que ela está trazendo, o que ela faz sentido hoje em dia em cima do que você leva para ela ou que ela percebe no mercado e como dentro dela ela sente isso.
Com isso, as pessoas conseguem ir mudando e conseguem trazer normalmente estilos que são mais equilibrados, estilos que efetivamente querem entender a razão das coisas, que estão apoiados em fatores de construção, né? Mas tem no mercado pessoas que ainda estão presas naquele estilo ali do 7 anos de idade, tudo para mim, eu quero isso, né? É meu, é meu, é meu. E aí é questão também da gente saber lidar, né? Saber até que ponto faz sentido ficar investindo tempo ali naquele tipo de relação. Entendi. Muito legal. E uma coisa que eu também gostaria de conhecer um pouco o teu olhar. Quando alguém, num ambiente de negócios, aqui a gente está falando de deal making, né? Faz uma proposição de uma ideia, de um projeto, de um investimento para outra pessoa. A gente sabe que no cérebro da pessoa tem algumas peneiras, né? Que essa proposição tem que percorrer, tem que ultrapassar até chegar a uma aceitação dessa proposição. Como é que isso funciona? Que dica você poderia dar para alguém, por exemplo, que é um negociador e que não tem um conhecimento de neurociência? Por onde ele começa? O que ele deve respeitar do cérebro da outra pessoa para que uma ideia seja bem comunicada, seja bem entendida e seja bem aceita? Principalmente quando você vai fazer uma oferta, né? Sim, sim. Acho que tem um fator que ele é base, né, para o cérebro como um todo, né? Ele pode ter alguma variaçãozinha de um indivíduo para o outro, mas é uma base. É a questão do tempo. Né? O nosso cérebro não deveria, né, ser usado como um instrumento que instantaneamente, né, ele traz respostas, né? O tempo é muito importante para você poder usar o máximo da capacidade do seu cérebro. Por quê? Porque o nosso cérebro, a gente pode trazer 3 mecanismos principais do cérebro, que são muito importantes isso para transação e para relação, né? O primeiro mecanismo que o nosso cérebro tem é a forma com que ele percebe as coisas, né? O nosso cérebro, ele está o tempo inteiro, né, recebendo estímulos pelos seus sentidos, né, por todos os seus sentidos, visão, tato, paladar, olfato, audição. Esse estímulo que ele recebe, ele está percebendo. Mas qual que é o fator principal de percepção daquilo? É o contexto, né? O contexto que aquilo está inserido, né? Que vai dar um tipo de percepção sobre aquele objeto que está sendo mostrado para ele, né? Olha. E esse contexto pode ser preparado de diversas formas, né? Na hora que eu vou fazer uma venda específica de algo, eu posso ser que o meu contexto, primeiro preciso educar aquele meu interlocutor sobre o valor daquilo e depois para mostrar aquele ponto, né? Vamos pegar um exemplo simples, né? Eu quero vender um carro 4x4, né? Mas eu estou vendendo para uma pessoa que nunca andou em trilha, nada disso, para ela não vai dar tanto valor para isso. Mas se eu mostro para ela, olha, quando você for viajar, terreno assim, faz esse sentido, porque tem lama, tudo mais, ela vai começar a dar muito mais valor pro 4x4. E aí eu apresento, e sabe que esse carro tem 4x4. Então, na hora que a percepção, ela está apoiada num contexto relevante, você valoriza muito mais aquele objeto que está sendo apresentado. Então, esse é o primeiro mecanismo. O segundo mecanismo está apoiado na questão das memórias. A gente tem memórias implícitas e memórias explícitas, né, no nosso cérebro. As explícitas são aquelas que eu consigo te colocar. O que eu tomei de café da manhã? Eu consigo falar, você consegue me falar o que você tomou de café da manhã. As implícitas são aquelas que estão lá dentro, mas você não consegue verbalizar. Mas ela é uma memória que ela constrói a sua forma de agir. Por exemplo, andar de bicicleta. Né? Você sabe andar de bicicleta, eu sei andar de bicicleta, mas eu não consigo explicar para alguém como você faz para andar de bicicleta, porque é uma memória motora, tem uma série de outros elementos, e elas são as memórias implícitas. E por que isso é importante entender implícita e explícita? Porque a nossa tomada de decisão, isso tem diversos estudos que mostram, ela acontece, os elementos que ajudam essa tomada de decisão, de 60% a 70% são de memórias implícitas. Nossa, não sabia disso. 60% a 70% são memórias implícitas. E as pessoas falam, nossa, essa é minha intuição. Ela pode chamar de intuição, podem ter outros elementos ali intuitivos, mas grande parte disso são de memórias implícitas. E essas memórias implícitas, como que elas aparecem ali dentro do seu cérebro? Você está coletando informação do meio o tempo inteiro. Só que nessa coleta, só 10%, 15% é consciente. O restante dessa coleta é inconsciente. Você está o tempo inteiro coletando. Eu estou ouvindo um barulho, eu estou vendo alguma coisa, mas eu estou coletando uma parte pequena consciente. Normalmente o que eu considero que é útil para aquele momento.
Que nem a roupa, a gente tá vestido. Mas quando que eu percebo que eu tô vestido? Só quando eu falo ou quando eu coloco a roupa. Depois meu cérebro desliga, porque aquela informação não é mais útil de falar que eu tô de camisa. Então, isso é muito importante também para negociação. Memória implícita e explícita. Qual que é o arcabouço de elementos implícitos que ele está lá dentro? Quais os elementos implícitos que eu consigo levar? E o terceiro fator do cérebro, o terceiro mecanismo, que é a questão de se adaptar, a questão de construir um novo normal. Nós estamos o tempo inteiro construindo novos normais. Qual que é o filtro desse novo normal? São seus valores, são suas crenças, são seus princípios. Isso dá o norte da construção do seu novo normal. Mas saber que o cérebro se adapta o tempo inteiro. Se você entendeu do seu interlocutor quais são os valores, os princípios dele, você consegue ajudar ele a caminhar para construir um novo normal. E nesse novo normal, ele pode falar, nossa, faz muito sentido isso que você está trazendo para mim. No normal antigo dele, ele não conseguiria. Mas no novo normal, porque o nosso cérebro está o tempo inteiro se adaptando, ele consegue muito mais rapidamente aceitar aquela sua proposta. Então são esses 3 fatores. Resumindo, né, é questão de percepção, né, o primeiro elemento. O segundo elemento, memórias implícitas e explícitas. E o terceiro, a sua adaptabilidade cerebral, de construir novos normais. Você sempre está atuando segundo o seu normal. Não quer dizer que esse normal seja a verdade. É apenas a sua realidade, mas você vai sempre navegar em cima da sua realidade. Nossa, que legal isso. E você falou de contexto e você falou de memórias implícitas, né? Inconscientes quase ali, que a pessoa tem como reserva já das experiências vividas, das conclusões que ela tirou da vida, e que isso fala também de uma maneira que a gente conscientemente nem percebe, como você está dizendo. Então, por exemplo, numa negociação, se eu vou fazer uma oferta para alguém, faz toda a diferença, por exemplo, eu fazer essa reunião num restaurante, eu fazer no meu escritório, eu fazer no escritório da pessoa, eu fazer no escritório neutro, e nesse lugar eu trazer, por exemplo, eu colocar objetos que façam uma alusão, que possa despertar memórias implícitas da pessoa. Por exemplo, se a pessoa, como você falou, anda de bicicleta, tem uma foto de uma criança andando de bicicleta, você acaba mexendo com a pessoa de alguma maneira, de uma forma indireta. Os hábeis nas negociações usam tudo isso, não é assim, Lucas? Exatamente. Nas negociações e no marketing, Em tudo, né? no marketing. Exatamente. A gente diz que são os estímulos e a interação multissensorial, né? O que é interação multissensorial? É tanto perceber isso. Qual que é o local que eu vou dar o contexto do start da minha negociação? Eu vou dar o start da minha negociação num restaurante à beira-mar depois de um passeio de barco, né? Eu trouxe um contexto que deve estar relacionado com aquilo que eu estou querendo levar para aquele interlocutor, que deve estar relacionado com nortes, valores, princípios também daquela pessoa. Depois, ele vai tomar alguma coisa, ele vai ouvir uma música, ele vai sentir o ar. O que são esses estímulos que vão ajudando a despertar essas memórias subconscientes ou inconscientes que estão ali dentro? E dentro disso, quando eu percebo quais são os fatores que eu vou poder levar para educar ou para estimular um pouco mais uma memória que talvez não esteja bem desenvolvida, mas eu percebi ali na interação que aquilo pode ser um gancho. Então, como que eu posso levar mais conhecimento para educar sobre aquele assunto? Para educar sobre aqueles pontos? Porque aí eu vou fazer com que ele valorize mais depois que ele foi educado em cima daquele assunto. Então, Eduardo, faz toda a diferença isso, né? E lembrar, como eu falei no início, a questão do tempo. Às vezes um acordo não precisa ser fechado naquele instante, né? Um acordo, às vezes, ele pode levar um tempo. É uma interação que vem vindo em diversos locais, com diversos estímulos, com conhecimento significativo. O conhecimento é muito importante, né? O nosso cérebro está o tempo inteiro buscando conhecimento. Está o tempo inteiro buscando elementos para justificar ou para trazer uma razão para suas decisões. Por mais que algumas decisões já vêm dessa sua intuição, né? Dessa sua vivência que você teve no passado, que trouxe elementos que te dá uma capacidade mais rápida de intuir. Mas você vai precisar levar justificativas ou lógicas, tanto para você, como indivíduo racional, que está no estado consciente, não nesse subconsciente, né? Como também para os outros interlocutores. Olha que legal. Que isso é muito importante. Nós somos seres sociais, né? Nosso cérebro é de um ser social. Nós somos seres gregários. A gente
gosta de estar com outras pessoas. E a gente gosta que essas outras pessoas estejam sentindo o que a gente está pensando. Então, para nós, seres humanos, é muito importante uma decisão que a gente tomou seja uma decisão compartilhada. Então, você precisa nutrir aquele seu interlocutor com razões que ele vai poder levar para aquele público para também falar, nossa, essa decisão é boa também. Né? Então, por um acordo, né, por uma transação, é muito importante você também saber o que você está levando, que vai ser matéria-prima, para essa pessoa poder levar para aqueles demais stakeholders e eles também validarem aquela decisão. Nossa, que legal. Bom, agora a gente vai entrar num ponto que eu acho super interessante, que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando sobre, que é a performance. Vamos pensar então, primeiro, numa parte física do cérebro mesmo, que você colocou bem, que o cérebro acaba de se desenvolver com todas as suas camadas, com todas as suas facetas, numa idade que não é 10 anos de idade, nem 15 anos. Ele continua se desenvolvendo. E a gente estava conversando um pouquinho antes aqui desse podcast sobre química mesmo, sobre o que favorece esse bom desenvolvimento, o que favorece, o que prejudica esse bom desenvolvimento. Eu queria ouvir um pouquinho sobre química e sobre sono, como que o sono favorece ou prejudica o desenvolvimento e a performance do cérebro. Você estava comentando sobre adolescentes, fala um pouquinho aqui para nós aqui, que certamente é um tema que interessa para todo mundo aí. Vou trazer um pouquinho aqui na questão do cérebro, né? Isso daí é uma pergunta que muitas vezes vem, né? O que é a melhor coisa para estar com o cérebro ativo, o cérebro funcionando, né? Qual que é a melhor coisa que eu posso fazer? O primeiro passo é você lembrar que o cérebro é mais um dos órgãos do seu corpo. O que é mais saudável para o corpo como um todo? Exercício físico, boa alimentação, né? E prestar atenção ali nos nutrientes, nas vitaminas, do que está acontecendo. Porque o que é bom para o seu corpo em geral é muito bom para o seu cérebro. Então se percebe ao longo do tempo com estudos, as pessoas que têm uma melhor saúde física como um todo, conserva melhor e tem um cérebro mais ativo, né? Esse é o fator número 1, né? Não adianta eu fazer ali palavra cruzada, sudoku, tudo mais, e ter uma obesidade, ter fatores ali de colesterol, de tudo mais do meu sangue que não são saudáveis para o organismo, né? O cérebro, ele é alimentado com sangue, né? Ele está o tempo inteiro ali funcionando. O seu cérebro, 100% dele funciona o tempo inteiro. Pode ser que você não está usando para a mesma coisa. Por isso tem umas diferenças de raciocínio, né? Mas o tempo inteiro ele está vivo, está funcionando. Então, esse é o fator número 1, é a sua saúde. Exercício físico, boa alimentação é algo indispensável para o cérebro. Segundo aspecto do cérebro, que a gente até já conversou aqui, algo que se vê que é importantíssimo para o cérebro saudável são relações pessoais. Isso é importantíssimo para o nosso organismo. É o que deixa o nosso cérebro mais ativo. É você ter relações pessoais. É você poder conversar com amigos, com outras pessoas, que vai fazer com que o seu cérebro se torne o tempo inteiro funcional e ativo, né? O ser humano, ele tem uma capacidade tremenda de ler o que o outro está pensando ou sentindo. Nós temos a capacidade mais básica de ler macroexpressões e a gente tem uma capacidade surpreendente de ler microexpressões. E na microexpressão, até do corpo, como ele está posicionado e tudo mais, por vezes você fala, foi minha intuição. Mas por vezes foi sua capacidade tremenda de ler microexpressões. Por quê? Porque nós somos seres sociais. E a dinâmica social nos traz esse bem-estar, né? É evolutivo isso. A dinâmica social nos traz um bem-estar. Porque, evolutivamente, aqueles que estavam em grupo sobreviveram mais do que aqueles que estavam sozinhos, né? É mais fácil brigar com um tigre em grupo do que brigar com um tigre sozinho. Né? E aí o sono, né? O sono, por que isso é importante? O sono é um momento muito importante onde que você relaxa seu corpo como um todo, né? Você tem diversos sistemas que são desligados e naquele instante seu cérebro ele faz como se fosse uma limpeza, até química mesmo, né? Uma limpeza física, e ele estrutura aqueles pensamentos, né? O momento onde que aquelas memórias são melhor estruturadas. Cada caixinha vai para o lugar correto e ela te dá o quê? No dia seguinte que você acorda, uma clareza. Por vezes, tem pessoas que têm um problema ali que tá para resolver antes de dormir, acaba dormindo, tem processos que ocorrem ali dentro, e aí de manhã cedo ela fala, nossa, cheguei na conclusão. E por isso que eu disse, quando a gente está fazendo uma negociação, uma conversa, por vezes precisa de um tempo.
Você tem todos aqueles elementos. Às vezes, se você toma uma decisão naquele momento, são aquelas decisões precipitadas, exatamente, obrigado. Precipitadas, né? Por quê? Porque você não deu esse tempo de processamento. Você não passou por esse momento de um sono, que ali aconteceram coisas que te ajudaram a organizar isso, né? Hoje em dia, a gente tem as inteligências artificiais, né? A inteligência artificial, ela tem dentro dela uma capacidade de processamento multifatorial, né? A inteligência artificial, a base dela é um cérebro, né? Ela não é que nem um cérebro hoje em dia, mas a base dela é isso. Mas ela processa 40, 50, 60 variáveis ao mesmo tempo, né? Ele pode ser um apoio grande, mas ainda não é igual a um indivíduo, não é igual a um cérebro. Então, se você utiliza, por exemplo, uma inteligência para te ajudar a trazer essa resposta, utiliza um bom estrutura de usar seu cérebro, dormir, prestar atenção, entender os fatores, a sua decisão vai ser muito mais assertiva. Nossa, muito legal. E outros fatores também que têm a ver com performance que a gente tem ouvido muito, e eu queria ouvir a sua opinião a respeito, que é o ambiente onde você trabalha, onde você se expõe, onde você interage, as pessoas com quem você se relaciona e o tipo de conhecimento que você acessa para poder colocar em prática, né? Você é uma pessoa que teve uma trajetória acadêmica muito profunda, diferente de muitos empreendedores que aprenderam com as lições da vida e com as pessoas do entorno. Como que, na sua visão, como neurocientista, você olhando o ambiente, as pessoas e o conhecimento, como que isso interage, como que isso favorece ou não a high performance que todo mundo está procurando hoje? O que eu vejo, Eduardo? Acho que assim, de ponto inicial, a gente precisa sempre lembrar que o ser humano é um ser biológico, né, feito e programado para existir dentro de um ambiente mais natural possível, né? Se a gente pega a nossa Constituição há 300 anos atrás, 400 anos atrás, a nossa lógica de interação com o meio era total, né? Dado esses últimos séculos, ou essas últimas décadas, cada vez mais foi criado ambientes muito fechados, né? Ambientes muito distantes de uma interação com a natureza, né? Ambientes muito distantes de uma interação com o natural, né? E o que era natural, o que era base no passado, hoje em dia, às vezes é um luxo, né? Como, por exemplo, uma janela, né? Hoje em dia a gente tem escritórios que ele quase não tem janelas, né? E o que é importante disso, né? Por que é importante uma janela, uma interação com algo externo? Uma planta dentro do escritório? Uma planta, né? Um ambiente com uma temperatura correta, tudo mais. É a dinâmica do seu cérebro. E isso é fácil até para a gente colocar na nossa tomada de decisão. Por exemplo, o ser humano, se ele tem uma estrutura biológica, né, apoiada na natureza, podemos dizer dessa forma, né, apoiada na natureza, e a psicológica também. Se ele está num ambiente aberto, né, se ele está ali fazendo um passeio numa floresta, né, como que o meu cérebro está funcionando? O cérebro está andando, ele está interagindo com fatores que talvez lá dentro, né, intrinsecamente, ele já sabe o que acontece, mas ele precisa ficar atento, né, ele precisa ficar atento para saber quando vai vir o leão. Né? Então ele está num grau de atenção diferente, né? Mas e se ele está num ambiente fechado, sem nenhum estímulo externo, né? Sem nada lembrando da natureza? O cérebro, naturalmente, ele economiza energia. Nosso cérebro é um órgão de alta demanda de energia. Quando eu não preciso, ele tenta sempre economizar energia. Ele quer te proteger, né? A nossa vida é uma disputa constante por energia. Né? A nossa vida, o caminho de todas as esferas da nossa vida está apoiado na energia, né? É sempre energia. Tem uns que guardam mais para si, né? E aí a gente vê o que acontece. Tem uns que usam mais e na hora que você usa mais, você cada vez vai mais podendo ter novos níveis de energia. Então, um ambiente, voltando, um ambiente que gera um pouco dessa diversidade ou gera um pouco desse estímulo que pode ser um estímulo mais agressivo, que é simplesmente uma visão para a natureza. Deixa seu cérebro mais ativo. Deixa seu cérebro mais criativo. Porque ele fica num estado de atenção um pouquinho diferente. Mas é um estado de atenção diferente num ambiente, né, normal, num ambiente adequado. Então você vê hoje em dia os escritórios que são construídos com visão para mata, que tem uma interação maior com o meio, você normalmente ali dentro você pode ter profissionais mais criativos.
né? Profissionais que conseguem chegar em melhores conclusões. E aí a gente vê a questão das interações em equipe, né? Que você perguntou. As interações em equipe, desde que aquelas equipes tenham uma clareza que elas estão construindo o mesmo objetivo, é saudável. Porque o que você tem? Você tem um dos fatores fundamentais para o bom funcionamento do nosso cérebro e nós como indivíduos é a confiança. Olha só, esse fator, fala mais disso. Então, hoje foram feitas diversas pesquisas, acho que saiu um relatório, uma pesquisa sobre felicidade, né? E todo ano eles publicam um relatório com diversas pesquisas, e acho que foi em 2020 que saiu esse relatório, que ele mostrou que o fator principal para a felicidade é a confiança entre o grupo. É a confiança dentro do grupo. Tem um fator que é o secundário, que é a força da sua relação, a força dos vínculos, né, das relações, mas não adianta nada você ter uma força do vínculo da relação, quer dizer, tá todo mundo na mesma empresa e não ter confiança, né? Então a confiança é fator prevalente de felicidade, e felicidade é fator também prevalente da boa performance do cérebro. Né? Então, se eu estou num ambiente que é um ambiente favorável, se eu tenho um grupo com que eu confio, porque esse grupo está buscando o mesmo propósito, provavelmente eu vou funcionar muito melhor. Mas às vezes eu tenho um grupo tóxico, às vezes eu tenho um grupo que exige muita performance, às vezes eu tenho um grupo que tenta trazer esses fatores naturais do cérebro, de atenção, de confiança de outra forma. E o que acontece? Meu cérebro vai performar? Ele vai performar por um tempo. Por uma semana, por 2 semanas, por 3 semanas, por 1 mês, por 6 meses, mas vai chegar uma hora que ele fala, cansei. E na hora que ele chega nesse estado que ele fala, cansei, o que acontece? Seu cérebro, de uma certa forma, ele cai como um todo. Ele aguenta, e aí vem o burnout. Ele desarma. Ele desarma, exatamente. Né? É que nem um músculo, né? Você pega, é bem mais simples, você tá lá fazendo um exercício para o músculo. Tem uma hora que ele desarma. Não adianta você tentar fazer mais daquela repetição. A sua repetição seguinte vai aguentar metade da carga. A seguinte vai aguentar 1/4. A seguinte vai aguentar 1/10 da carga. Então é a mesma coisa do cérebro. Mas durante esses 6 meses ou durante esse 1 ano que se está dando esse ritmo, né, com um estresse além, o cérebro vai funcionando. O ponto é onde desarma. Se vai desarmar em casa, no escritório, quando você está dirigindo. Quando vai desarmar? E hoje em dia a gente tem indústrias, né, que são construídas para dar esse apoio que não é um apoio verdadeiro, muitas vezes, para o cérebro. Né? Às vezes você tem ali alguns aditivos químicos, você tem algumas coisas que te dão uma sobrevida antes desse desarme, mas não é algo natural. Não é algo que cumpre o longo prazo. Né? Porque todos nós queremos um cérebro funcionando pelo longo prazo. É isso que a gente busca. E esse é o desafio da atualidade. Né? Tanto para o jovem como para o adulto, é entender se essa performance que ele está trazendo, qual custo vai ter. Se é uma performance apoiada em elementos naturais, como a confiança, como interação com o meio, como um grupo coeso, né? É algo que talvez ele mantenha isso por longo prazo. Mas se é uma performance apoiada em outros fatores, isso tem data marcada para finalizar ou para você trazer um suporte em outras esferas. Nossa, e daí já tem 3 temas que a gente vai conversar a respeito aqui. O primeiro deles que eu queria trazer é o foco. Um fator é você ter um foco. Outra coisa é você não ter foco. E outra coisa é você querer ter um hiperfoco. Hoje em dia a gente escuta por aí muita gente indo atrás de soluções porque se considera, eu não consigo manter um foco. Então, por isso, a gente sabe que a indústria farmacêutica apoia bastante casos clinicamente comprovados para você ter foco, para você se preservar sua atenção num determinado ponto. E tem gente que simplesmente usa a química para ter um hiperfoco, quer dizer, eu preciso estar lá. Em contrapartida, parece que tudo é estímulo hoje, né? Cada vez tentando encontrar os flancos para poder roubar, para poder capturar, atrair a nossa atenção. Como é que funciona isso hoje na prática? O que é o saudável, a performance saudável para alguém que estuda neurociência como você? Como é que você consegue se preservar num foco? Nem o ultrafoco e nem a ausência de foco. O que é ter foco hoje de uma maneira saudável que pode trazer uma alta performance para a pessoa?
Eduardo, acho que isso tem novamente um ponto que é inicial a tudo isso. É você entender qual que é o seu perfil de foco. Qual que é a sua estrutura de foco, né? Vamos pegar um exemplo mais simples, um corredor. Eu tenho o corredor que é o velocista e eu tenho o corredor de resistência que é o maratonista. Se eu pego o maratonista e faço para ele correr 100 metros raso, ele não vai performar igual o de 100 metros raso. E o de 100 metros não vai performar igual o maratonista em 40 quilômetros. Né? E esse é um desafio da atualidade, né? Porque a atualidade, muitas vezes, fala você tem que ter foco total 100% do tempo em todos os lugares, né? Mas às vezes você pode olhar dentro da sua estrutura e falar, mas minha estrutura não é assim. Quando eu foco, eu consigo focar 20 minutos, mas eu faço ali, eu tenho uma performance que se eu fico meio desfocado, eu não faço em 4 horas. Né? E por vezes você pode ter pessoas com alguma neurodivergência, né? Pode ser para um lado, pode ser para o outro. Por exemplo, pega uma neurodivergência leve. E aquilo pode dar para ele fatores muito interessantes, né, em quesitos como foco. Às vezes ele fala, o meu foco e dado minha capacidade é nesse tempo, esse tipo de estímulo. Então eu vou retirar todos os outros estímulos que estão ao meu redor, né? Para o quê? Porque eu sei que a minha estrutura permite isso. E eu faço uma performance que um neurotípico não consegue ter. O neurotípico não consegue ter. Mas esse neurodivergente, pode ser uma superdotação ou uma baixa dotação, o que quer que seja, ele tem uma performance que, se ele se entende, muito, muito além de um neurotípico, né? Que é a questão do cérebro. Então, o primeiro passo é esse autoentendimento. Um segundo, que talvez é comum para todos, presta atenção no que está tirando a sua atenção. Presta atenção naquilo que é importante para o outro, mas na hora que ele coloca para você, vira urgente para você. Talvez a mensagem do WhatsApp é importante, né? Mas na hora que chega para você, na sua cabeça, ele entra como uma dinâmica do urgente. E chega a mensagem, você quer olhar. Isso já tirou a sua atenção. Então, esses pequenos estímulos que para você considerou importante e eles aparecem no seu dia, eles tiram a sua atenção. E a nossa mente, o nosso cérebro, ele tem um tempo para construir, para chegar numa quantidade de performance e para atuar nessa performance. Né? Vamos dizer que essa performance é 100. Então, eu demoro ali alguns minutos para chegar no 100, né? Às vezes um pouquinho menos, e aí eu mantenho esse 100 por um tempo. Eu mantenho esse 100 por 30 minutos, mantenho esse 100 por 20 minutos. Mas se nesse meio tempo eu tenho algo que chamou minha atenção, se eu tenho um celular, se eu tenho qualquer coisa que chamou minha atenção, eu volto de novo para aquele 20. E aí eu tenho que reaquecer de novo. Eu volto de novo para aquele 20. Né? E às vezes isso que te puxa a atenção, hoje em dia, como o marketing, a propaganda está tão atraente, às vezes você, nessa queda, você entra para outro assunto e se perde naquele outro assunto. Nossa. E acontece aquilo que é algo comum hoje em dia no ser humano, e é uma sensação que por vezes não é boa, é a procrastinação. O ser humano, hoje em dia, ele está muito nessa lógica, nesse sentimento de procrastinar. Por quê? Porque os outros estímulos, por exemplo, pega lá uma rede social, um Instagram. Quando você está mexendo naquilo, seu cérebro automaticamente começa a liberar dopamina. A dopamina está apoiada no quê? No circuito recompensa. Né? Nosso cérebro tem um circuito recompensa que, quando a gente atinge um objetivo, ele te dá algo bom, algo prazeroso, para mostrar, ó, é importante atingir objetivos. Então, deixa eu te dar algo prazeroso, que é a dopamina. Na lógica da navegação de uma rede social, como o Instagram, o tempo inteiro, quando você está ali rolando, vendo coisa nova, rolando, vendo coisa nova, rolando para cima, você está liberando dopamina. E é uma sensação prazerosa. A dopamina foi criada para ser prazerosa. Ela é prazerosa, porque se eu não tivesse prazer na vida, você não faria nada. Né? Então, isso também pode ser algo que te chama a atenção. Você lembra que é prazeroso, você sabe que não é tão bom, mas você lembra que é prazeroso, então você quer ir para aquilo, é uma adição, é um vício, né? E às vezes aquilo que te chamou a atenção te desvia para aquele ponto, e no final do dia você fala, nossa, procrastinei. Então, mas olha só, na versão 3.0 do programa Dealmaking, da imersão, eu já concluí, por estudos que eu tenho feito,
que atividades diárias e recorrentes pequenas te mantêm com atenção em pontos importantes que a gente faz questão de manter esse foco, esses pontos de atenção, como que uma jornada com passos progressivos e sempre ladeira acima, para que ao final de uma jornada você chegue a alguma conclusão. Eu tenho certeza que a nossa audiência que está nos ouvindo aqui deve estar pensando, nossa, quanta coisa legal o Lucas está colocando, mas de fato, por onde eu começo? Porque eu compro um livro, eu tenho práticas diárias, ou eu preciso ter, igual eu tenho um personal trainer, igual eu tenho um mentor, eu tenho um personal neuroscientist que pode chegar para mim e fazer um programa organizado com atividades que vão levando a minha atenção para esses pontos, de uma forma que a conclusão seja uma reorganização da minha vida, que pode ser desde eu chegar no meu escritório e pegar todos aqueles objetos que roubam a minha atenção e colocar em outro lugar, colocar numa caixa ou colocar na minha casa, mas deixar que naquele momento a minha atenção seja concentrada. Existe alguma metodologia? Você costuma atender, não só como consultoria empresarial, mas como mentor pessoal com esse conhecimento de neurociência, auxiliando progressos de pessoas que querem ter tudo isso a favor do seu próprio movimento? Como é que funciona isso, Lucas? Então, Eduardo, isso é importantíssimo que você trouxe, e é o papel que é muito importante do professor, né, hoje em dia, do mestre, né, por vezes, algo que você quer aprender, se você não tem ali alguém que ajude a te mostrar o caminho, né, você vai levar muito mais tempo para chegar naquele resultado que você quer, né, naquele objetivo final. Porque aquele que está vindo como um professor, um mentor, um coach, né, ele vai te ajudando a trazer os atalhos, né? E hoje em dia, lembrando nessa questão de tempo, de estímulos, os atalhos são muito importantes, né? Como que você acelera o seu processo? Porque você está acelerando o seu processo para ter uma performance melhor. Então, quanto antes você tiver isso, melhor vai ser para sua carreira, melhor vai ser para sua função, melhor vai ser para o seu bem-estar. Então, sim, existem coisas que a gente pode fazer no instante zero, que é esse, que nem você mencionou. Vamos reduzir os estímulos externos, vamos reduzir aqueles estímulos que talvez estejam tirando a minha atenção. Mas alguém por trás que possa te dar esses passos, que possa te ensinar o caminho das pedras e que possa te acelerar, vai ser extremamente benéfico para você tanto ter uma consistência, né, você conseguir ter uma consistência até chegar nesse ponto ótimo, quanto para te acelerar esse seu caminho até chegar nesse ponto ótimo. E ao chegar nesse ponto ótimo, o outro desafio é a manutenção desse ponto ótimo, né? Os pontos ótimos a gente chega a atingir, mas como que a gente mantém isso ao longo do tempo? Essa manutenção é importantíssima. Por vezes ter um apoio que é quase como, eu digo, o grilo falante, né? A consciência. Exatamente, a sua consciência. Quem que é o seu grilo falante? Onde que está meu grilo falante, né? Eu preciso dele, ele é um apoio de uma consciência, é algo que faz você se relembrar de um objetivo que você tem, é algo que faz você relembrar daquilo que você estabeleceu e que você quer permanecer dentro daquilo. Então, um mentor, um amigo, uma conversa, ele é importantíssimo em todos esses momentos de evolução, esses momentos de caminhar para um estado de performance melhor. Bom, e um último ponto que eu acho super interessante da gente dividir com essa audiência, que certamente é algo que fica povoando o imaginário de todos, tem a ver com a longevidade. A gente sabe que alguns anos atrás, 1910, a expectativa de vida, por conta de vários fatores, era menos de 40 anos de idade. Hoje, a gente já sabe que a média já aponta para mais de 70 e dentro do ambiente onde a gente vive, ela já está indo para mais de 90 anos. A questão é o seguinte, a gente sabe, fazendo uma analogia com hardware e software, que quando a gente pega, por exemplo, um Mac desse daqui, um M2, a gente sabe que é um hardware preparado para rodar um sistema operacional moderno, mas a gente já sabe que já tem o M3 e o M4 e sabemos que lá atrás eram hardwares bem precários considerando o que a gente tem hoje. Mas a gente tem o nosso cérebro, as nossas gerações aí, Baby Boomer, X, Y, Z, Alpha, e agora já saindo as novas. Eles estão preparados para novos softwares, mas a pergunta que eu te faço é, o hardware está mudando, o cérebro dessas novas gerações, ele já está vindo num espaço de tempo tão curto, porque quando a gente pensa em 100 anos,
que diferencia essas gerações que estamos por aqui é uma vírgula numa história humana que tem milhares de anos. O cérebro está conseguindo mudar o hardware na velocidade que o software está demandando dele? Porque iPhone sai um modelo por ano. E o cérebro, como é que funciona? Tem salvação para essas novas doutrinas, para essas novas disciplinas, para essa nova quantidade de informações, para hardware da nossa idade, por exemplo? Como é que funciona isso, Lucas? Então, o que eu vejo, Eduardo, é o nosso cérebro, ele é plástico, né? E a lógica que ocorre dentro do cérebro é sempre uma lógica elétrica e química, né? Tá o tempo inteiro ocorrendo uma lógica ali, uma troca, né, elétrica e química dentro do cérebro. E esses estímulos que nós recebemos geram reações dentro do cérebro, né? Reações que são químicas e elétricas que vão criar novas estruturas cerebrais por meio das diversas células que estão lá dentro. Tem os neurônios, né, que são os mais conhecidos, mas tem diversas outras células dentro do cérebro. E que algumas dessas células no passado achavam-se que eram células estruturais. E hoje em dia já se sabe que são células de processamento. Né? Não são células só estruturais, né? Não são só os neurônios que processam, tem outras coisas que ajudam no seu processamento. E o seu corpo, como um todo, tem sensores, né? Tem instrumentos que também passam sinais para o seu cérebro. Na medida que vem o avanço da tecnologia e o avanço dos estímulos e o avanço das suas necessidades de processamento cerebral, o seu cérebro vai se moldando. Né? O seu cérebro vai se estruturando na medida que você fica aberto para receber isso que está vindo. Né? Por exemplo, as inteligências artificiais, de uma certa forma, ele está tornando a razão, a cognição, um serviço. Né? Daqui a um tempo, eu não vou mais ter que trazer as respostas, eu tenho que saber as perguntas corretas. Né? Daqui a um tempo, eu formulando bem minhas perguntas, eu já vou ter alguém que responda. O último prêmio Nobel de Química foi para quem? Para um programador. Porque ele conseguiu ter uma descoberta por meio das inteligências artificiais, algo que não era descoberto na química nos últimos 100, 200 anos. Ele conseguiu, por meio com conhecimento de química, lógico, e por meio da inteligência artificial, chegar numa resposta e chegou num prêmio Nobel. Então, se você está aberto, Eduardo, se você tem essa postura de estar aberto a receber novas coisas, novas informações e utilizar melhor os sistemas, sim, nosso cérebro consegue durar por muito mais tempo. E a gente tinha, de uma certa forma, nas últimas décadas, uma ditadura do raciocínio, uma ditadura da inteligência, né? Só as pessoas mais inteligentes que eram mais bem-sucedidas. E hoje em dia isso daí está acabando. Hoje em dia, eu tenho um apoio das máquinas, né? Eu tenho um apoio dos softwares que me dão um conhecimento de inteligência muito além do que eu tenho se eu souber bem utilizar. Então, essas novas gerações, cuidando bem dos seus cérebros até os 30 anos de idade, né? Isso é uma coisa importante. Enquanto o cérebro está plástico, cuida bem dele. Presta muita atenção o que você está fazendo com ele, o que você está tomando, o que você não está tomando, que é importante. Mas além dos 30... você utilizando as ferramentas tecnológicas e tendo essa abertura, a gente tem muito mais tempo para esse cérebro estar durando. Porque ele vai se formatando quimicamente, eletricamente e moldando essas memórias, moldando essas estruturas. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. E olha, depois dessa conversa incrível que a gente teve hoje, eu queria que você deixasse uma mensagem, queria ouvir a sua visão, porque eu sei que além de engenheiro, além de especialista em propaganda e marketing, além da psicologia, da neurociência, você gosta muito de filosofia, é um tema que nos aproxima bastante. Como é que você vê o potencial humano quando a gente pensa no cérebro humano, na neurociência? A gente sabe que tem muito mais, a gente tem a física quântica chegando a conclusões brilhantes, a gente sabe que além da física quântica tem muito mais que a filosofia já indica que é possível. Como é que você vê os grandes dramas da humanidade, o potencial humano e o futuro, com as novas gerações chegando, já pensando diferente? Como é que você vê o futuro, para fechar essa nossa conversa? Eduardo, a minha visão do futuro é uma visão que eu tenho que é quase é um dever meu. É o dever de enxergar um futuro melhor, né? De enxergar um futuro bom. Porque eu penso nessas novas gerações que estão se desenvolvendo, crescendo, cheio de esperança dentro deles, cheio de entusiasmo. E eu penso, a minha responsabilidade é deixar um mundo melhor.
deixar um mundo que esteja num caminho muito melhor do que tem até hoje, né? Seria um total descaso de nós deixar o mundo muito pior para eles, né? E a gente precisa o tempo inteiro pensar nisso. Como fazer e saber que vai existir esse mundo melhor. Esse mundo melhor, ele está sendo construído. E isso é uma mudança de modelo mental. Isso é uma mudança de modelo mental. E ele acontece a partir do momento que você acredita nessa mudança que vai ocorrer. O nosso cérebro é assim. Tem uma pesquisa que trouxe isso, que era a questão, uma das coisas que as pessoas mais querem é pertencer a algo, né? Se sentir pertencente a algo, é algo natural dentro do ser humano. E eles viram que a diferença entre aquelas pessoas que se sentiam pertencentes e aquelas que não se sentiam pertencentes era acreditar que merecia pertencer. A única diferença era acreditar. Acreditar que merece pertencer. E é essa mudança que a gente precisa fazer na nossa sociedade. As pessoas acreditarem que merecem pertencer em um mundo melhor. Acreditar que merece pertencer. Porque na hora que você acredita, seu cérebro começa a funcionar de outra forma. Como a gente disse agora há pouco, na hora que você acredita, você começa a perceber as coisas boas. E você percebendo as coisas boas, você faz com que aquelas coisas boas cresçam. Então, essa é a minha visão para o futuro. Só pode ser essa, não tem uma outra visão que eu possa ter. Porque é o que precisa ocorrer. Tanto para crescimento da sociedade, com responsabilidade por essas novas gerações e utilizar bem, né? Isso daqui que foi nos dado. Nossa, que legal. Meu amigo, muito obrigado pela tua presença aqui. Estou feliz demais pelas conclusões que você trouxe aqui, não só para a audiência, mas para mim. Um papo livre, um papo totalmente aberto. E estou com você nessa construção aí desse futuro, juntando esforços. Eu tenho certeza que isso aqui vai muito além de como construir melhores negócios, é como viver melhor por meio da construção de grandes negócios. E eu tenho certeza que esse conhecimento que o Lucas generosamente compartilhou conosco aqui hoje pode mudar a vida de bastante gente. Querendo saber mais, siga o Lucas, continue seguindo os podcasts de Dealmaking. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Lucas, tamo junto, amigo. Obrigado. Obrigado, foi um prazer. Obrigado.